e deixa apartado da sociedade e dos direitos do acesso aos equipamentos uma grande parcela da população. Né? E como já foi falado, muitas vezes a pobreza não é só a pobreza, mas aquela situação de exclusão e de miséria vai gerar uma série de outras questões que podem acabar resultando realmente numa violação e a criança acabar sendo acolhida. Isso acontece. Eu percebo muito quais são. Né? É horrível, eu vou ficar apontando o dedo para a gente mesmo, mas vou. Temos a questão da habitação, que é muito problemática. Né? Então, quantos núcleos familiares, nós temos a questão da população em situação de rua, que é por uma série de outras questões, mas, pelo menos aqui no DF, a gente tem uma situação bem interessante. São núcleos familiares que estão em situação de rua, o núcleo inteiro, por conta da questão de habitação mesmo, né? Da questão de inclusão no mundo do trabalho, e aí vai com a questão educacional e de capacitação também, para o trabalho e renda, porque não tem vagas, muitas vagas ociosas, que está querendo importar mão de obra, mas o povo que está precisando não tem uma escolaridade ou uma capacitação específica. Isso é uma omissão, né? Uma omissão do Estado, inclusive, de décadas ou séculos, se vamos pensar. Né? Também, e aí, ela não perguntou, mas eu vou dizer qual seria essa resposta. Né? E acho que a resposta, resumidamente, seria esse olhar. E eu não me furtaria dizer que acho que está havendo uma mudança um pouco no olhar para isso, essas questões, pelo menos, estarem na agenda. Elas não estão resolvidas, nem eu jamais me atreveria a dizer aqui que as ações que são colocadas hoje dariam resposta imediata. Mas eu acho um ganho que essas questões estão nas agendas públicas. Quando elas se tornam um problema, se vê isso como um problema, eu acho que é o primeiro passo para acontecer. E essa atenção à família como um todo. Né? A questão da centralidade da família, e essa centralidade, a política de assistência é básica, né? Desde a lei orgânica e tudo, se pensa o atendimento, é um caso, qual foi o caso? Ali, é um caso de violência, um caso de uma criança que está na rua, mas você vê que essa criança ela não veio de Marte. Não tem nenhum lá de Vênus, de Marte. Essa criança ela veio de algum lugar, e ela tem uma família, ela tem uma comunidade, ela está num território. E se você, como política pública, não tentar responder às necessidades dessa criança, mas também com o olhar dessa família, dessa comunidade, desse território, a resposta sempre será incompleta e não vai ser protetiva, mas vai ser revitimizadora. Aqui tem uma outra. Fala assim: sabemos que toda a legislação está posta para a convivência familiar e comunitária, porém não conseguimos efetivá-las em sua totalidade nos municípios. O que o governo federal está pensando para que se consiga realmente se efetivar as políticas nos municípios? Haverá recursos para se realizar o reordenamento dos serviços? Olhe, tem havido, não o suficiente, a gente, inclusive, tem brigado muito, essa questão orçamentária é uma briga, né? Para ter mais recursos específicos para essa área. Mas esses recursos, eles vêm aumentando e, realmente, desde o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o governo federal, através de várias pastas, tem se voltado para isso. No caso da assistência social, por exemplo, a gente trabalha com recursos crescentes, tanto na proteção social básica, se trabalha, não é mais por meio de convênio, nós temos um repasse fundo a fundo, todo mês, do Fundo Nacional de Assistência, diretamente para os fundos municipais de assistência social, recursos para proteção social básica, para manutenção dos centros de referência de assistência social. Ela falou muito bem do que eles fazem. Ele é cofinanciado, são cofinanciados pelo governo federal. A gente trabalha com a lógica de cofinanciamento, que é a responsabilização dos 3 entes, do governo federal, do estado e do município, no financiamento desses serviços. Os centros de referência especializados de assistência social, também falamos, cofinanciados pelo governo federal. A manutenção dos próprios serviços de acolhimento também são. Eu vou dar uma ordem de grandeza desse último, que é o menor dos recursos, porque, claro, a proteção social básica
Nós temos cofinanciados quase 7.500 CRAs no Brasil. De média complexidade são centros de referência especializados, 2.000 e tanto. E 850 municípios recebem cofinanciamento para os serviços de acolhimento. E há uma perspectiva de ampliação. O resultado do levantamento mostrou que tem outros municípios que têm o serviço e não têm o recurso, então recebe. O recurso, principalmente o da alta complexidade, que são serviços de acolhimento, o dinheiro que chega para os municípios, eu reconheço que é bastante insuficiente para fazer um serviço realmente de qualidade, mesmo se a gente pensar nesse financiamento, que não é só o governo federal. Mas, em termos de grandeza geral, que aí quando a gente pensa em orçamento, a gente pensa em grandeza geral, está em torno de 55 milhões por ano. Então, assim, há um investimento. Há um investimento em capacitação, há um investimento, aí sim, através de convênios, eventualmente já teve vários, para projetos de reordenamento da rede de serviços. A SDH já também há vários anos, com recursos do Fundo da Criança, eu acho que o Sérgio pode falar melhor, tem também aberto linhas específicas para essa questão do reordenamento e da capacitação da rede de acolhimento. Esse próprio evento está acontecendo com o apoio da SDH. Então, assim, um trabalho é suficiente? Não acho que seja. Acho que a gente tem que trabalhar mais e está se buscando mais recursos. Mas vai muito além, vou te falar, vai muito além dos recursos. Vai muito além dos recursos. Há municípios que recebem exatamente o mesmo recurso de outro, e uns fazem um trabalho primoroso, porque tem toda a mobilização local e uma visão mesmo de gestão comprometida com a convivência, com a garantia da convivência familiar e comunitária, e outros com os mesmos recursos, com uma visão bastante equivocada e um resultado bem pobre. Então, o recurso é muito importante, sem dúvida, sem recurso não dá, mas ele não é a única solução. Tá, passo já as perguntas de vocês, tá? Tem uma pergunta aqui. Na minha fala, eu coloquei vários pontos para que a gente pudesse refletir. E uma das perguntas que nos chegou aqui é para uma reflexão. Se pergunta o seguinte: isso foi derivado de uma pergunta que foi feita agora há pouco. Não parece absurdo que numa discussão de reintegração familiar e de inclusão social, seja feita uma pergunta em que se recusa ou rejeita implantação de uma política pública de ingressos do CAGE, nesse espaço? Eu acho que essa pergunta ela se referiu à questão da casa que possivelmente será criada para egressos do CAGE. E essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Isso não acontece só com egressos do CAGES, com adolescentes que que cumpriram a sua medida socioeducativa. Isso acontece também quando se vai implantar serviços de acolhimentos em determinados bairros. A comunidade não aceita o serviço de acolhimento. Né? Isso demonstra o quanto nós ainda estamos impregnados com a cultura da institucionalização. A gente quer resolver o problema, mas longe da gente. Não pode ficar aos meus olhos. Não tem que ficar aos meus olhos. Né? Tanto a criança e o adolescente no serviço de acolhimento, como um adolescente ou um jovem, né, que está vindo de uma medida socioeducativa, ela precisa ter o apoio dessa comunidade também. Ele precisa ser reintegrado à sociedade. Né? Eu creio que esses espaços, claro, eles têm que ser discutidos com a comunidade, mas não pode ser uma condição que a comunidade imponha que aquela comunidade não precisa de um serviço, porque o serviço
é para criança e para adolescente, não é para um bairro só, específico. Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Se a gente está buscando aqui construir políticas, a gente também tem que se abrir como cidadão e de ser participante de como eu posso apoiar para que essa política se efetive, como cidadão. Né? E esse, assim, nas nossas andanças aí pelos estados, a gente está na Secretaria de Direitos Humanos, como a Ana Angélica falou, nós estamos buscando financiar capacitações. Nós temos as escolas de conselhos. Tem algum conselheiro tutelar aqui? Tem as escolas, vários estados já têm as escolas de conselhos. Nós vamos conseguir que todos os estados tenham as suas escolas de conselhos, que tem todo módulos de capacitação para conselhos tutelares, e a Secretaria está propondo também a ampliação dessas capacitações para conselheiros de direitos, para operadores de direito. Né? Nós temos investido em fóruns e debates como estes, né, que também é uma capacitação. Nós estamos aqui também trocando conhecimentos, é uma forma de se capacitar e de se conhecer as políticas que se tem, a legislação que existe, até para que a gente possa fazer esse controle social. Um dos produtos desta parceria do SDH com o projeto do qual a ENAPA faz parte é a estruturação de uma rede de atores nos 27, nos estados brasileiros e no Distrito Federal, para a discussão da convivência familiar e comunitária. Né? Para que os representantes, tanto os governamentais como os da sociedade civil, possam, junto conosco, monitorar e apoiar o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que ele não é um plano do governo, ele é um plano da população, é do país. Cada um é um ator integrante para que esse plano ele se efetive nos seus espaços de atuação. Né? E o nosso caminhar meta, um dos temas que nós trabalhamos dentro da convivência familiar e comunitária é a implantação e implementação dos planos. Nós estamos apoiando um seminário que vai estar havendo agora no Nordeste, em um estado do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, no qual 23 municípios do Seridó, municípios muito pobres, né, com IDH muito baixo, estão se propondo a discutir a convivência familiar e comunitária. E eles querem, desse seminário, que os seus atores eles se capacitem e que eles implementem os planos municipais de convivência em seus municípios. Né? Então, são ações como essas que a gente tem que disseminar dentro do nosso país, e nós, como cidadãos, temos que nos abrir para apoiar. Né? Porque não vai ser só a legislação que vai resolver. Nós podemos ter uma legislação, mas se a comunidade vai rejeitar os equipamentos, vai ficar difícil de cumprir com as políticas. Né? E a comunidade ela é parceira. Né? Quando nós, também, em parceria com o Aconchego, nós estamos trabalhando também todo o apadrinhamento afetivo, e nós, a capacitação do apadrinhamento afetivo, e nós também estamos trabalhando a preparação dos casais, numa parceria, num seminário que já houve. Então, como se aquela comunidade onde está implantado uma casa-lar, ou um abrigo, né, ou uma unidade de internação socioeducativa, ela não tem o apoio dessa comunidade, como é que a gente desenvolve? Como é que a gente vai prosseguir? Então, são reflexões que a gente tem que fazer como cidadão também. Aí tem uma pergunta aqui para a Ana Angélica.
Aqui é especificamente sobre a pesquisa, mostrando que a pesquisa do IPEA foram 589 abrigos pesquisados, do MDS, 2010, 2.800 abrigos pesquisados. Sim, como eu falei, o universo é bem diferente. Mas a gente não está trabalhando com a tendência, não é? A gente está trabalhando não com números absolutos, mas com percentual. Então, a pesquisa do IPEA foram 589 serviços de acolhimento pesquisados e 19 mil e tantos, quase 20 mil crianças e adolescentes naquele momento nesses serviços. A da Fiocruz com o MDS, agora 2010, 2.629 serviços de acolhimento pesquisados e quase 37 mil. Então, há condições de comparatividade justamente porque a gente está trabalhando no percentual. Não é exatamente a mesma amostra, claro que não, mas ambos foram pesquisas nacionais que envolveram todos os municípios, todos os estados. E, assim, estatisticamente, quando a gente compara por tendência, não vejo problema, não há problema. Agora, se você pegasse os números absolutos, ou que eu quisesse fazer, a partir disso, uma questão, diminuiu tanto o número, não tinha, claro, como comparar. Mas, em termos de tendência, dos percentuais, que são claramente, assim, que mais claramente saltam aos olhos, não encontramos muita dificuldade de fazer isso, não. Assim, não tem muito problema, no nosso entendimento, pelo menos. Tem uma pergunta aqui que a gente achou muito interessante para nós três. Pergunta dirigida aos três participantes. Como vocês entendem o papel dos judiciários estaduais, através das equipes técnicas, psicologia e serviço social, na rede de proteção? Seremos parceiros ou integrantes da rede? Terá o judiciário um papel ativo, como promotor, em políticas de prevenção, orientação e informação? Bem interessante. Eu gostaria até, nesse caso, essa pergunta eu até gostaria que tivesse sido feita de manhã, que nós seríamos atores do próprio judiciário e do Ministério Público, né? A gente está num outro local, todos três somos do Executivo. Mas, então, a gente pode divagar assim, a nossa ideia, falando do outro, né? Do nosso lugar para o lugar do outro. Mas, então, eu não queria aprofundar muito, porque é uma coisa complicada você falar do trabalho do outro, mas eu, então, para falar e não falar, eu vou falar novamente de uma experiência que eu vivi há pouco tempo no município, em que estava avançando bastante, aí, assim, um recorte, mas que estava avançando bastante nessa questão, primeiro, de diminuir, fechar um pouco essa porta de entrada dos serviços de acolhimento e aumentar a porta de saída. Então, eles estão trabalhando de forma muito integrada no atendimento às famílias, né? E como é que há essa parceria? E aí, sim, tem um papel grande as equipes técnicas do Judiciário nisso, no sentido de ter uma avaliação. As crianças, a não ser um caso muito emergencial, crianças e adolescentes, elas não são colocadas em serviço de acolhimento sem que haja um estudo, mesmo que breve, dessa real necessidade. Que o grau de violação, assim, que há perigo dela continuar na família, se pode ser trabalhado a intervenção com ela, continuando ela na família e tudo. E nesse trabalho, como justamente é um trabalho que vai definir se vai ser dado ou não a medida de proteção, a medida de acolhimento, há um papel bastante ativo dessas equipes, né? E não é sozinho, é ativo, mas não é só, é em parceria. Então, há um olhar multissetorial, mas que essas equipes têm um papel grande. E a outra é no atendimento às famílias que estão com crianças com medidas de proteção, assim, de acolhimento. Há uma discussão de caso periódico, em que tem a equipe dos abrigos encabeçam isso, mas recebem, discutem periodicamente esse caso com a equipe do CREAS, por exemplo, quando ela está sendo atendida também, do CAPS, se essa família também está sendo atendida, com a escola, com a saúde da família, todos os equipamentos em que essa família circula. Então, há discussões de como ela está respondendo, como é a sua